Olá, tudo bem? Eu sou o professor Clodomiro Bonvart e nós estamos na disciplina de Direito Eleitoral. E olha, falar de direito eleitoral é realmente uma satisfação muito grande porque é uma área do direito que tem uma importância fundamental para o exercício da cidadania e também da democracia. Basicamente, o direito eleitoral ele vai atacar, vai refletir, tematizar sobre os direitos políticos e o processo eleitoral. É uma área muito importante do direito e que é muito cobrado também em concursos públicos, e aí então a importância das informações e das discussões que nós traremos aqui neste curso de Direito Eleitoral. Gostaria de convidá-lo a acompanhar aqui na nossa tela, algumas já informações importantes de saída para a caracterização do direito eleitoral. Primeiro ponto, a compreensão que o direito eleitoral é um ramo do direito público. Justamente por quê? Porque o direito eleitoral ele faz a relação entre a sociedade e o Estado. Então, essa relação é mediada por partidos políticos, E o que nós temos ali? Essa tentativa, por meio dos partidos, de catalisar perspectivas da própria sociedade, de grupos que apontam determinadas ideologias, soluções, visões de mundo, e que, quando chegam ao poder, vão fazer a gestão do Estado mantido pela representação popular, ou seja, aqueles representantes que foram eleitos para determinados mandatos. Então nós temos aqui o que eu já disse anteriormente, o direito eleitoral ele regula os direitos políticos e também o processo eleitoral nessa perspectiva de intermediação entre a sociedade e o Estado. Uma definição de direito eleitoral para início da nossa conversa é a caracterização do direito eleitoral como instrumento para efetivar o quê? Efetivar a democracia. Então, o direito eleitoral é uma ferramenta, é um instrumento normativo para efetivar a democracia na medida que regula o quê? A influência da vontade popular, ou seja, a manifestação do povo. Um conceito muito utilizado na ciência política, O conceito de vontade popular, ele nasce por volta do século XIII, XIV, onde começa a sinalizar que a legitimidade do poder exercido está respaldado pelo povo, pela maioria, pela soberania do povo. Então, veja, o direito eleitoral é um instrumento para efetivar a democracia, pois regula a influência da vontade popular na atividade estatal, ou seja, na gestão do poder estatal. Ok? Então, essa é uma primeira informação para a caracterização do papel do direito eleitoral. O direito eleitoral ele é constituído por normas e princípios disciplinadores. E aqui nós temos toda uma sequência de etapas que o direito eleitoral irá regular, Desde o alistamento até a diplomação dos eleitos. E aqui é interessante que muitas vezes partes daquela compreensão que o direito eleitoral ele atua só na eleição. Então, nós vamos para a urna votar aquele dia de eleição, aquela coisa toda, e parece-me que, olha, o direito eleitoral está atuando só nesse dia. Não. O direito eleitoral ele tem uma atuação muito grande que começa na alistabilidade, o alistamento, esse passo inicial para o exercício da cidadania. Ele vai regular também as convenções partidárias, aquele momento que os partidos se reúnem para a escolha dentre os seus filiados para concorrer à eleição, a questão da composição de coligações, tudo isso é decidido nas convenções partidárias. Depois há o momento do registro das candidaturas. Depois nós temos o quê? A propaganda política. A propaganda política, ela se divide aqui em propaganda intrapartidária e propaganda eleitoral. Alguns dias que antecedem as convenções eleitorais, as convenções partidárias, há ali um momento em que os filiados, dentre os seus partidos, eles vão fazer o quê? Uma espécie de propaganda intrapartidária, para o quê? Para buscar a aprovação do seu nome a concorrer à eleição. O momento da votação, o dia da eleição em si, a apuração, a proclamação do resultado e a diplomação dos eleitos. Então, todo esse percurso é o que nós caracterizamos como processo eleitoral, e é de responsabilidade da Justiça Eleitoral. Portanto, garantir todas estas medidas
para o sufrágio popular, para o exercício do sufrágio popular, que é o quê? Consignado, materializado no voto. Se nós partirmos agora para uma compreensão das fontes do direito eleitoral, nós vamos perceber que nós podemos falar em fontes diretas e fontes indiretas. Então eu vou trazer primeiramente as fontes diretas, depois eu vou colocar as fontes indiretas e te chamar a atenção para um aspecto de concurso público. As fontes diretas do direito eleitoral começam aqui, com a Constituição Federal. 2. O nosso Código Eleitoral, que é a Lei 4737, atente-se a esse detalhe, é de 1965, né? O Código Eleitoral Brasileiro de 1965. E depois, na década de 90, depois da Constituição Federal de 88, você vai perceber que nós tivemos um ciclo de várias leis que permitiram a regulação do processo eleitoral. A primeira, na década de 90, a Lei Complementar 6490, que é conhecida como Lei das Ineligibilidades. Muito importante essa lei. Depois nós tivemos, em 1995, a Lei 9096, a Lei dos Partidos Políticos, e depois, em 1997, a Lei 9504, que é a Lei das Eleições. Basicamente são essas três leis, o Código Eleitoral e a Constituição Federal, que compõem aquilo que nós entendemos por fontes diretas do direito eleitoral. E aí você acompanha na tela, você vai perceber que nós temos agora as fontes indiretas do direito eleitoral. Então nós temos o quê? Nós temos todo o complemento que é utilizado para dar guarida ao direito eleitoral, como o Código Civil, o Código de Processo Civil. Quando nós falamos em crimes eleitorais, nós temos aqui apoio no Código Penal, no Código de Processo Penal, e nós temos também as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. As resoluções do TSE, elas visam assegurar uma espécie de adensamento à legislação, ou seja, adensar as leis eleitorais. Então, nós temos as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que vai dar esse adensamento, né, para o processo eleitoral. E, por último, também as consultas, né? Cabe à Justiça Eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais e também no Tribunal Superior Eleitoral, responder às consultas. E aqui nós temos, então, a caracterização das fontes indiretas do direito eleitoral. E aqui tem um detalhe bastante significativo. Por quê? Porque em se tratando de resoluções, a Fundação Carlos Chagas entende que as resoluções do TSE, elas estão inclusas nas fontes diretas do direito eleitoral. E, né, fontes diretas. E já a CESP entende que as resoluções são consideradas fontes indiretas. Então, veja, isso é importante se atentar para concurso público, porque a depender da prova, você tem aí um direcionamento em relação a um tema que a doutrina não tem aí uma equação definida, ok? Competência para legislar sobre o direito eleitoral. Ora, isso nós encontramos na Constituição Federal, no seu artigo 22, e lá diz: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral. Então, guarde com você. A competência para legislar sobre o direito eleitoral compete privativamente à União. Duas observações. Lei Complementar Federal, né? Lei Complementar Federal poderá autorizar que os Estados-membros legislem sobre questões específicas do direito eleitoral. Veja, nós não temos essa lei complementar, né? Então, a lei complementar, ela pode sim autorizar que os Estados-membros eles legislem sobre questões específicas de direito eleitoral, mas nós não temos esta lei complementar. Observação 2. Estados e Distrito Federal, né? Olha aqui, Estados e o Distrito Federal, eles podem legislar específica e supletivamente sobre mecanismos de democracia direta, né?
Às vezes vai aparecer na prova, ó, pode legislar sobre direito eleitoral? Não, eles podem legislar de maneira específica e supletivamente sobre mecanismo de democracia direta, dentro dos seus respectivos territórios. E aí você vai me perguntar, Clodomiro, a que se refere democracia direta? Isso está no artigo 14, incisos 1 e 3 da nossa Constituição, que diz: democracia direta refere-se a plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tudo bem? Fica claro nesse aspecto? Essa informação é muito importante para os concursos públicos. E nós vamos agora avançar em um outro aspecto que é também muito importante: princípios do direito eleitoral. Eu trago aqui na tela 6 princípios que eu destaco de grande relevância para os seus estudos. Princípio da anualidade ou anterioridade da lei eleitoral, tá bom? Princípio primeiro. Princípio da celeridade. O princípio da periodicidade da investidura das funções eleitorais. Quarto, princípio da lisura das eleições ou da isonomia de oportunidades, extremamente relevante. O princípio da responsabilidade solidária entre quem? Candidatos e partidos. E, por último, o princípio da moralidade eleitoral e da preclusão. Ok? Então, eu gostaria de destacar esses 6 princípios e tratar cada um deles com você neste momento. Preste atenção no princípio da anualidade, né? Esse princípio é o que mais cai em concurso público, né? Ele não cai, ele despenca nas provas. E por quê? Porque ele tem não vou dizer que é uma pegadinha, mas ele tem aqui uma informação que tem que ser lida com muita atenção para que você não erre na prova. Então, venha comigo e preste atenção. No artigo 16 da Constituição Federal, vai dizer o seguinte: a lei, olha bem, está destacado em verde, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor. Então, a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação. Só que tem um detalhe, ela não se aplica, né, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Ok? O que significa isso? Observação número 1. A lei, né, se cair na sua prova, você vai dizer a lei entra sim em vigor na data da publicação. Então significa o quê? Que a lei tem vigência a partir da publicação. Esse é o ponto. A lei tem sim vigência, né? A lei que muda alguma regra do processo eleitoral, ela tem vigência a partir da publicação. Porém, ela não produzirá efeitos jurídicos. Ela não tem eficácia para a eleição que ocorra a menos de 1 ano da data da sua publicação. Então aí você entende o princípio da anualidade. Eu não posso alterar a lei eleitoral, né, nesse período de 1 ano antes do processo da eleição, né? Então, uma anterioridade de 1 ano em relação a isso. E é essa a diferença entre publicação e vigência e a eficácia apenas 1 ano depois. E aí você vai perguntar, mas Clodomiro, você disse anteriormente que as resoluções, né, enquanto fontes diretas para a Fundação Carlos Chagas e indiretas para a CESP, né, elas são emanadas do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é um conteúdo também normativo. E as resoluções, aplica-se o período da anualidade ou não? E aí você tem a resposta aqui. As resoluções do TSE editadas, olha bem, as resoluções do TSE editadas para o andamento das eleições podem ser expedidas a menos de 1 ano do pleito eleitoral, ok? Então, as resoluções, elas não estão implicadas no princípio da anualidade. O que está implicado no princípio da anualidade é apenas a lei que altera o processo eleitoral. Claro isso? Vamos então para um outro princípio? O princípio da celeridade. Veja, os mandatos são temporários. O processo eleitoral é dentro de um lapso temporal muito curto. Então, o princípio da celeridade é uma necessidade da justiça eleitoral. Imagine, você vai discutir uma impugnação, né, de um determinado candidato eleito e ele acaba exercendo os 4 anos do mandato e depois sai o resultado.
Não, você tem que ter uma celeridade da justiça eleitoral, até em razão do quê? Em razão da temporariedade dos mandatos eletivos e também do próprio processo eleitoral, ok? Então essa é a razão que se justifica o princípio da celeridade no direito eleitoral. E aqui eu quero chamar a atenção de dois artigos importantes no Código Eleitoral, o 258 e o 257, né? Porque diz lá, 258, recursos, grande maioria no direito eleitoral, são interpostos no prazo de 3 dias. Então, se você tem alguma dúvida em relação a prazo de recurso no direito eleitoral, leve sempre em consideração essa informação do 258 do Código Eleitoral. O prazo, grande maioria, 3 dias. Se você ficar na dúvida da prova, coloque 3 dias, ok? 257, ressalvados o habeas corpus e o mandado de segurança, dar-se-á preferência aos recursos eleitorais. Então, essa celeridade do prazo de recursos também se dá por quê? Porque apenas ressalvando o habeas corpus e o mandato de segurança, toda a preferência vai recair nos recursos eleitorais em razão do princípio da celeridade. Vamos avançar aqui. Constituição Federal, artigo 121, parágrafo 3º, diz: são irrecorríveis as decisões do TSE. Meus amigos, aqui é interessante, né? Porque isso cai muito em prova. Pode-se recorrer das decisões do Tribunal Superior Eleitoral? Guarde aí. As decisões do TSE são irrecorríveis. Mas tem aqui uma pequena exceção. Salvo o quê? Salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias do quê? As denegatórias de habeas corpus e mandato de segurança. Então você tem o quê? Três ressalvas. As decisões do TSE são irrecorríveis? Sim, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias do quê? De habeas corpus e mandato de segurança. Tudo bem? E veja bem aqui uma outra informação em relação ao princípio da celeridade. Ações que possam resultar na perda de mandato têm o prazo de duração razoável, né? Entende-se o prazo razoável da sua duração, que é o prazo de 1 ano. Então, se cair na sua prova, olha, uma ação que tem, né, implicação da perda de mandato em razão do princípio da celeridade, qual que é o prazo de duração razoável? Como está aqui, né? A duração razoável do processo, neste caso, que envolve a perda de mandato. Muita clareza, é 1 ano. Tudo bem? Então, o princípio da celeridade, essas são as informações mais importantes para que você retenha aí no seu estudo. Vamos agora avaliar o princípio da periodicidade da investidura das funções eleitorais. E aqui nós temos o quê? Uma referência a esse respeito na Constituição Federal, artigo 121, parágrafo 2º. Olha o que diz. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, né, mas via de regra, eles vão servir por 2 anos. Então tem o quê? Tem um prazo para atuar nas funções dos tribunais eleitorais, enquanto juízes, que é de 2 anos. E nunca por mais de 2 biênios consecutivos, ok? Então essa é uma regra constitucional. E aí você pode perguntar, Clodomiro, mas se isso é válido para os juízes, aplica-se também esse princípio ao Ministério Público Eleitoral? E você olha na tela e você vai perceber que sim, cabe igualmente aos membros do Ministério Público que estão atuando na Justiça Eleitoral, portanto, o Ministério Público Eleitoral, né? Ministério Público Eleitoral, o princípio da periodicidade, ok? Então você estende isso para os membros do Ministério Público. Esse princípio, né, que nós estamos aqui tratando, resulta do quê? Ele resulta da ausência do princípio constitucional da vitaliciedade, ou seja, na Justiça Eleitoral, os juízes não detêm vitaliciedade. Ou seja, eles não são portadores de vitaliciedade. Essa ausência, ela é presente na Justiça Eleitoral. E por último aqui, diz, lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, do juiz de direito
e das juntas eleitorais. Isso aqui é interessante, que está no artigo 121 caput da Constituição, e muitas vezes aparece em provas de concursos, né, dizendo se a organização, a competência dos tribunais, dos juízes, das juntas eleitorais é realizado por meio de lei ordinária. Não, a Constituição diz que é por meio de lei complementar, ok? Então guarda essa informação, que ela é também importante e relevante. Vamos avançar aqui no princípio da lisura das eleições ou isonomia de oportunidades. E aqui é interessante, né, porque a gente tem uma sociedade tão eclética, né, díspare, com muitas diferenças, perspectivas, mas quando nós caminhamos para o processo eleitoral, a justiça eleitoral ela tenta dar o quê? Uma certa igualdade de oportunidade a todos os que estarão disputando os respectivos cargos. Então esse princípio é importante para que ela não venha, né, a gerar um desequilíbrio no processo eleitoral. Por exemplo, quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro, se isso influencia o resultado do processo eleitoral. Então o princípio aqui da lisura ou da isonomia de oportunidades é justamente o quê? É criar, dentro do regime democrático, né, uma tentativa de igualdade de oportunidades para os mais diversos segmentos dentro da sociedade. Visa, de certa forma, combater o quê? A influência do poder econômico e do poder político nas eleições, né? Então, quem tem muito dinheiro, será que tem mais facilidade de se eleger? Quem detém a máquina pública, né? Um prefeito que candidata-se, ou melhor, que está buscando a reeleição, que tem a máquina em seu poder, quer dizer, isso não pode beneficiá-lo? Então vem a justiça eleitoral, né? E veja o quê? Trazendo um equilíbrio nessas relações, né? Para que nós tenhamos o quê? Uma oportunidade de igualdade a todos, ok? Então, nesse princípio, os dois pontos fundamentais que visam ser combatidos aqui, é o poder econômico e o poder político. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição vai dizer o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade, ok? Então, em se tratando de ineligibilidade, um tema que nós falaremos mais adiante, ela será discutida por meio de lei complementar. E a Lei 9840, que é de 99, a partir da reforma de 2009, ela trouxe aqui uma informação muito relevante para o direito eleitoral, dizendo o seguinte, que, na verdade, ela acrescenta, né, o caput do 41A, da Lei 9504/97, visando o quê? Combater a compra de votos, ok? Por que isso é importante para nós? Porque, veja bem, a partir dessa lei e da introdução do 41A, nós temos o quê? Nós temos um aspecto importante que é isso aqui que está no quadro. É desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente no especial fim de agir, né? Então, o que isso mostra? Que nós não precisamos mais, em relação à compra de votos, como era até 2009, que a Justiça Eleitoral avaliasse se essa compra de votos, ou a quantificação dessa compra de votos, ela alterou o resultado da eleição. Agora basta o quê? Apenas um único voto, né? A evidência da compra de um único voto, isso já é o suficiente para a caracterização, né, do enquadramento aqui do que a lei aponta, né? Então nós temos aqui alguns exemplos, né, trazidos aqui do TSE, em que nós temos o quê? Para a incidência desse artigo, né, 41A, não basta a promessa genérica de vantagem, mas a oferta de benefício a ser obtido concreta individualmente por eleitos determinado ou determinável, ok? Então, nós temos aqui algumas jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral a esse respeito. E agora nós vamos dar uma olhadinha aqui no princípio da responsabilidade solidária entre candidatos e partidos. Isso nós colhemos no Código Eleitoral, artigo 241. Diz lá, toda propaganda eleitoral, ok? Toda propaganda eleitoral, ela será realizada sob a responsabilidade dos partidos. Isso é importante. Propaganda eleitoral de responsabilidade dos partidos. E por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos. Então tem uma espécie de solidariedade aqui
pelos excessos praticados não só pelos seus candidatos, mas também pelos adeptos. Ok? Isso é importante. A Lei 12.891 de 2013, ela acrescentou o parágrafo único ao artigo 241, né? E o que diz? Com a seguinte redação, preste atenção, a solidariedade prevista nesse artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos. Então, a solidariedade, ela é restrita a quem? Aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrante de uma mesma coligação. Então, olha que interessante, a solidariedade, ela é restrita a candidatos e partidos. Ela não vai se estender à coligação, mesmo que haja ali, naquele momento, o partido esteja coligado com outros partidos. Não, ela é restrita, né, restrita ao candidato e ao partido. E veja, se é o candidato e ao partido do município, isso não se estende ao partido na esfera estadual e nem na esfera federal, né? Então ele fica restrito à unidade onde ele está ali na sua devida circunscrição. Veja que nós tivemos também uma reforma eleitoral em 2015, por meio da Lei 13.165, que inseriu o quê? O parágrafo 11 ao artigo 96 da Lei das Eleições, com a seguinte redação: as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições dessa lei não se estendem ao respectivo partido, né? Veja bem, sanções que foram aplicadas ao candidato, né, elas não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese desse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação. Então veja, a sanção aplicada ao candidato não se estende ao respectivo partido. Então, isso é importante, é uma mudança significativa que a lei nos trouxe a partir de 2015 e que merece a sua devida atenção. Então, esse princípio que nós tratamos anteriormente, né, nos demonstra que houve o quê? Uma mitigação dessa responsabilidade solidária entre candidatos e partidos, né? Mitigou, houve uma redução dessa responsabilidade entre candidatos e partidos. E aqui uma segunda observação que eu coloco é a seguinte: eventual responsabilidade penal por crimes eleitorais, né, que envolvam aí a perspectiva penal, né, eventual responsabilidade penal por crime eleitoral será sempre o quê? Individual do infrator, né? Por quê? Porque a penalidade ela recai sobre a pessoa física, sempre na pessoa física. E não há previsão legal de punição à pessoa jurídica. E aqui nós devemos entender que o partido é pessoa jurídica de direito privado. Então a punibilidade penal, ela recai sobre pessoa física e não pessoa jurídica. Nesse caso, o partido, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, ele não se enquadra aqui na questão da responsabilidade penal. Ok? O princípio da preclusão eleitoral e da moralidade, vamos ver aqui de forma conjunta, eu destacaria aqui no princípio da preclusão eleitoral 3 artigos fundamentais, todos do Código Eleitoral. Artigo 147, parágrafo 1º, 149 e o 223, no aspecto da preclusão eleitoral. Acompanhe comigo. Artigo 147, parágrafo 1º, do Código Eleitoral. A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, sempre o quê? Antes de ser o mesmo admitido a votar. Então, guarde isso aqui, ó, antes, sempre antes de o mesmo ser admitido a votar. O artigo 149 vai dizer: não será admitido recurso contra a votação, olha bem, se não tiver havido impugnação perante a mesa receptora no ato da votação, contra as nulidades arguidas. Então, não será admitido recurso contra a votação se não tiver o que? Havido impugnação perante a mesa receptora no ato da votação contra as nulidades arguidas. E por último, o 223 vai dizer:
A nulidade de qualquer ato não decretada de ofício pela junta só poderá ser arguída quando da sua prática, não podendo mais ser alegada, salvo se a arguição se basear em motivo superveniente, ok? Motivo superveniente posterior ou de ordem constitucional. Tudo bem? E para finalizar aqui a nossa discussão a respeito dos princípios, né, na mesma perspectiva do princípio de preclusão, o princípio da moralidade eleitoral, que eu quero destacar aqui dois artigos. Artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que estabelece a proteção da probidade administrativa e da moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato. Então veja, leva-se em consideração, sim, a vida pregressa do candidato, né, na proteção da probidade e da moralidade para o exercício do mandato. E por último, um destaque aqui da Lei Complementar 135 de 2010, a famosa Lei da Ficha Limpa, que alterou substancialmente a Lei Complementar 64 de 1990, né? Ela mitigou a presunção de inocência, né? Olha bem, ela mitigou a presunção de inocência. Para dar o quê? Para dar aplicabilidade à proteção da moralidade prevista constitucionalmente, como disse aqui anteriormente, né? E considerou inelegível, né? A lei considerou inelegível candidatos que forem condenados, né? Candidatos que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, né? Em segunda instância, né? Em tribunais. Então veja que essas são as informações aqui, bastante significativas e importantes em relação a essa parte introdutória do direito eleitoral. Eu espero que eu tenha contribuído aqui com algumas informações, né? Eu reputo importantes e relevantes na medida que fui pensando os pontos mais essenciais e que mais são cobrados nos concursos públicos. Eu agradeço a sua atenção e espero revê-lo num próximo encontro. Um abraço e até lá.